Continuando então a falar do potencial, né, das pilhas eletroquímicas, aqui a gente vai tratar um pouquinho do potencial elétrico das pilhas. Então, o que seria esse potencial elétrico de uma pilha? O potencial elétrico é a capacidade de deslocar elétrons através de um circuito fechado externo que pode realizar trabalho. E essa capacidade, então, vai ser denominada como potencial da pilha ou ainda diferença de potencial, também chamado de DDP. E um ponto importante é que o potencial elétrico ele é dado em volts. Mas como é que isso se dá? O potencial elétrico de uma pilha ele pode ser determinado de duas maneiras básicas. Uma, experimentalmente, quando a gente pode usar um voltímetro para determinar qual é o potencial da pilha que a gente está estudando, ou de forma teórica, por meio de cálculos a partir dos potenciais das semi-reações que vão estar envolvidas. Mas como saber o potencial das semi-reações envolvidas? Essa medida dos potenciais das diferentes espécies químicas ela é feita em relação a um padrão definido. Hoje, se vocês procurarem por uma tabela de potencial, vocês já vão encontrar todos esses valores pré-definidos. Mas como é que isso foi definido? Por convenção, determinou-se que a referência seria a reação de redução de íons hidrogênio, H+, para o gás hidrogênio. E esta reação de redução de referência foi definida como tendo potencial de redução igual a zero. Quando a concentração do íon na solução era igual a 1 mol por litro e a pressão do gás era de 1 atm. E aí, então, o potencial padrão de redução para os demais sistemas foi determinado medindo-se a diferença de potencial da pilha formada pelo eletrodo em questão e o eletrodo de hidrogênio, que era a referência. Pois, se o eletrodo de hidrogênio era definido como zero, quando a gente fazia o teste usando o eletrodo de hidrogênio com outro eletrodo, todo o potencial gerado ele era devido ao outro elemento. Então, por convenção, o potencial elétrico de uma pilha é dado pelo potencial elétrico do catodo, subtraindo-se dele o potencial elétrico do anodo. Então, matematicamente, é esta a reação que nós vamos ter. Potencial elétrico da pilha é igual ao potencial elétrico do catodo menos o potencial elétrico do anodo. E, como a gente pode verificar pela equação, o que determina o potencial da pilha não são os valores absolutos dos potenciais elétricos dos eletrodos, mas sim a diferença entre eles. E aqui um dado importante, né, como no vídeo anterior eu já coloquei para vocês que uma pilha, uma bateria nada mais é do que um conjunto de pilhas. Quando a gente for necessário determinar o potencial elétrico de uma bateria, então a gente vai conseguir isso a partir da multiplicação do potencial elétrico da pilha pelo número de pares anodo-catodo utilizado para a produção daquela bateria. Então, para determinar o potencial elétrico de uma bateria, o princípio é o mesmo. A gente precisa determinar o potencial elétrico da pilha e verificar quantas vezes essa pilha é usada em série ou em paralelo na composição da bateria, certo? Então, a gente fica por aqui e a gente continua a tratar da eletroquímica no próximo vídeo.